primeiro eu defini, né, a entrada e a saída, que é como se fosse um printf. Como se fosse não, é para as funções, né, de printf e scanf. Depois eu coloquei as tipo variáveis, né? Não sei se assim se fala, mas como se fossem variáveis. Que são o n, que ele é um vetor que ele vai armazenar 20 elementos. Esse menor, ele vai armazenar os números, todos os números que foram digitados, de menor valor. Então, tipo, ele vai pegar todos os números e vai ver qual que é o menor. O i, ele é como se fosse um armazenador para loops, e a posição, ela é para tipo, armazenar as posições do menor valor até tipo maior. Aqui ele vai solicitar, né, para o usuário digitar 20 valores para armazenar cada valor. Ele vai ser armazenado no N. O menor, ele é o primeiro, é tipo um primeiro elemento do vetor. A posição ela é inicializada para zero e ele vai assumir que o menor valor está na primeira posição do vetor. O printf ele vai tipo, te pedir essa informação e o scanf ele vai captar, como se fosse assim. Aqui ele vai tipo ser a entrada e a saída, né? Então, tipo, o menor elemento de n vai dar qual que for o menor elemento aqui, nesse último. E esse return, ele é como se fosse não, ele é para finalizar o programa. Ah, não esqueci de testar, né? Para testar, ele vai pedir para você digitar e você vai digitar 20 elementos. Então você pode começar tipo números aleatórios, tipo você vai digitar 20 vezes. E ele vai dar o menor elemento e a posição do número do vetor, né? O primeiro eu coloquei da mesma forma igual o outro, tipo, o include e o estúdio ele é tipo como se fosse um printf e um scanf, né? Tipo, pontos de entrada e saída. Esse hitman aqui, ele é o ponto de entrada do programa. E esse int k30, ele é tipo a definição do valor. Então ele vai tipo pegar 30 elementos do tipo int para armazenar os números inteiros. Então, tipo, o k ele é o vetor e os 30 são os elementos que tipo a gente vai colocar. Aqui no printf ele vai digitar tipo pedindo os elementos, né? Esse i, ele é um loop, né, também. Então ele vai solicitar para o usuário dar 30 elementos inteiros. E aí ele vai armazenar esses valores inteiros na posição correspondente ao vetor K, que é esse aqui, que está aqui também, né? Depois ele vai trocar os elementos. Então, esse loop aqui, ó, que é o i, ele vai percorrer o vetor K com o passo 2, que é esse aqui, ó. Ou seja, ele vai, tipo... O loop, ele vai, tipo, de 0 a 27. De 2 em 2, né? Mais ou menos assim. E aí ele vai trocar o valor do elemento da posição i com o valor do elemento da posição i mais 1, que é esse aqui, ó. E esse aqui também. Esse temp aqui, ele é para tipo facilitar na troca e também armazenar temporariamente o valor. Esse printf aqui, né, ele é tipo para imprimir o vetor, que é o que está armazenado no K. Esse aqui, ó. Ai, peraí, acho que vai... nesse aqui. E aí ele vai mostrar o resultado final. E aqui é para tipo meio que dar fim ao programa.
meio não, é para isso. E aqui para testar, né, você vai digitar os vetores, então você vai digitar 30 valores, então demora um pouco, então eu vou escrever e aí eu volto. Peraí. E aqui fica assim. Primeiro eu declarei, né, o vetor que ele vai armazenar 20 números, 20 elementos no caso, né? E ele vai armazenar esses 20 números que serão inteiros para fornecer ao usuário. Esse printf, ele vai pedir para ser digitado os elementos, então você vai digitar os 20, né, os 20 números que precisam ser inteiros, e cada número ele vai ser lido e armazenado na posição do vetor, que é essa parte aqui, ó. Depois ele vai imprimir esses elementos do vetor na ordem original. Então, tipo, pra tipo, meio que mostrar a configuração inicial do vetor. Esse i aqui, ele é um loop. Esse i daqui, ó, ele é um loop. E ele vai percorrer a primeira metade do vetor, né, que é do 0 ao 9. E depois ele vai trocar cada elemento com seu correspondente da segunda metade, que é do 19 ao 10, né, do 10 ao 19. Esse temp aqui, ele é tipo para segurar temporariamente o valor e depois ele vai trocar as posições. Por exemplo, um exemplo de troca é tipo 1, 2, 3 até o último elemento, que é o 20, e aí ele vai trocar, tipo, revertendo, então vai começar do 20 até o 1. Aqui ele vai imprimir os elementos do vetor, né, e vai colocar na ordem invertida, do 20 até o 1. E esse return aqui, ele é para finalizar o programa. Aqui você vai digitar os elementos do 1 até o 20, então você vai colocar, tipo, por exemplo, aleatoriamente, tá bom? Tipo, números aleatórios. E aí ele vai trocar e ele vai colocar na ordem. Esse include, esse estúdio aqui, ele é a entrada e a saída do programa, né? Esse intimate, ele é o ponto de entrada do código. Esse aqui, char gabarito. O gabarito, ele é o vetor e ele armazena 10 números. Ou letras, que também vai depender do que você quiser colocar. Esse printf, ele vai solicitar para o usuário digitar. Esse aqui, ó. Vai solicitar para que o usuário digite. Esse for int i igual a 0, ele é um loop que vai armazenar 10 caracteres. Aqui, isso aqui, ó, essa parte, ele é tipo uma linha para tipo, como se fosse uma nova linha para que meio que ignorar alguns caracteres, tipo, que estejam erradas ou que pode ter tipo sido esquecida em outra parte. Tipo isso. Essa parte aqui, né, do for, int, aluno, ele é um loop que ele vai processar até 50 alunos, tipo, pegar informações de até 50 alunos. Então, foi declarado um vetor. O vetor, ele é o vetor gabarito. Ele... Na verdade, esse aqui é o de respostas. Tá aqui.
tem dois vetores, que é o gabarito, que é esse aqui primeiro, que também armazena 10, e tem esse aqui também, que são as respostas, que vai armazenar 10, também 10. Ele vai contar os números de acertos de cada aluno, e se a resposta estiver correta, ele vai pegar a resposta e o gabarito, e vai comparar, né? Aqui no caso, a resposta e então é tipo, se a resposta 1 tiver igual à resposta do gabarito, ele vai colocar como acerto. Aqui ele vai calcular os números de acerto. Então, tipo, se o aluno for, os acertos dos alunos for maior ou igual que 6, ele está aprovado. Caso não, que é o ELSE, ele vai estar reprovado. Então, se ele, tipo, se ele for menor que 6, ele vai estar reprovado. Se for maior ou igual a 6, ele está aprovado. E esse return aqui, ele é para indicar que o programa foi finalizado com sucesso. E para testar, né, eu já tinha colocado aqui, mas eu posso fazer de novo. Você vai digitar o gabarito da prova de até 10, e pode ser tanto letra quanto números, mas eu vou colocar como números. Então eu vou colocar tipo aqui 1, 2, 3, 4, 10. Aqui vai ser a resposta do aluno 1, então ele pode ter errado ou acertado. Então, vou colocar. A primeira ele colocou que era 3, a segunda ele colocou que era 5, a terceira ele botou que era 3, a quarta ele botou que era 4, aqui 5 de novo, aqui 5 de novo, aqui 7, aqui 8, aqui 9. Então, o aluno ele teve 0 a 6, ele está reprovado. Então, tipo, vai para o aluno 2. O aluno 2, mesma coisa. Ele vai pedir os acertos. Então, ele acertou 10, porque ele tá na mesma coisa do primeiro. Então, ele tá aprovado. Aí, por exemplo, aluno 3. Então, ele acertou 8 números. Então, tipo, o programa tá funcionando.